Nova Trento News, a TV dos neotrentinos. Boa tarde, estamos iniciando agora pelo Nova Trento News em todas as nossas plataformas, o nosso Almoço e Notícia. Programa esse que vai ao ar de segunda a sexta, aqui pelo Nova Trento News, sempre no oferecimento especial de Postos Viabella. Postos Viabella, Canelinha e também aqui na cidade de Nova Trento. Você já baixou o aplicativo Shell Box? Não baixou ainda? Tá perdendo grande oportunidade de ter desconto na hora do abastecimento. Shell Box, o aplicativo que você tem que ter no seu celular. Postos Viabella, Canelinha e aqui em Nova Trento. O melhor combustível de Nova Trento, você sabe, é nos Postos Viabella. E olha essas imagens aí, olha essas imagens. Dizem que uma imagem diz tudo. Olha quanta imagem linda você está vendo agora. Você sabia que aqui em Nova Trento nós temos uma empresa especializada na fabricação de bandejas, caixas para presentear, caixa para decoração, porta-retratos e muito mais? Não sabia? Tá sabendo agora. Bellatrix Quadros, uma empresa especializada em porta-retratos, caixas para decoração, para presentear, bandejas e muito mais. A Bellatrix Quadros está na rua Florianópolis, 1260, bairro Ponta Fina Norte, aqui em Nova Trento. Não importa a data, tá? Pode ser Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Natal, aniversário de alguém. Não importa a data, quer presentear alguém ou quer comprar um produto de qualidade? Para você, Bellatrix Quadros, WhatsApp 98462-0293, 98462-0293, Bellatrix Quadros, aqui em Nova Trento. E vamos em frente com o nosso Almoço e Notícia deste dia. Obrigado a você que todos os dias acompanha o nosso programa. Curta e compartilhe, sempre no oferecimento da construtora Porto Belo, de Moacir da Labrida, participando no desenvolvimento econômico de nossa cidade. Gente, hoje o nosso Almoço e Notícia conversa com a fonoaudióloga a Maísa Andrade Santos. Ela atua no Centro Médico Dr. Tomás. O assunto que ela trata hoje aqui no Almoço e Notícia é um assunto que não é muito conhecido, né, pela grande maioria das pessoas, que é a afasia. O que é afasia? O que é isto, né? E ela explica aqui no nosso Almoço e Notícia deste dia. Um assunto muito legal, de grande importância para todos nós. Maísa, bom dia. Bom dia, Hércules. Maísa, vamos falar da afasia. Assunto que talvez tem pessoas que estão ouvindo pela primeira vez esta palavra. Então, eu começo perguntando para a doutora o que é afasia. A afasia, Hércules, como você mesmo disse, é um assunto pouco discutido. Então, esse é um dos motivos que optamos em estar informando a população sobre essa condição de saúde. A afasia é um distúrbio de linguagem que pode afetar a comunicação, tanto a área da expressão quanto a área da compreensão, envolvendo a fala, a leitura, a escrita, ou seja, todos os aspectos relacionados à comunicação. Agora, doutora, o que causa a afasia? O que provoca isto? A principal causa da afasia, Hércules, é o AVC, o acidente vascular cerebral. Porém, ela também pode ser causada por tumores, por infecções, por traumatismos. É reversível ou não? Não, a lesão do cérebro não é reversível, tá? Por isso existe tratamento. Então, após algum acometimento, seja o AVC, seja o traumatismo, infecções, existe o tratamento específico dessas condições. E após essa questão, após o diagnóstico da afasia, no caso, existe o tratamento. Em alguns casos, o indivíduo consegue se comunicar de uma forma efetiva, o outro consegue entender o que ele está falando, ele consegue se expressar adequadamente, mas em alguns casos, a depender da extensão, no caso, que foi essa lesão no cérebro e da região, alguns indivíduos não conseguem se comunicar da forma que era antes.
mas existe tratamento para a pessoa conseguir se comunicar da melhor forma possível. E em alguns casos é muito sutil e acaba melhorando espontaneamente também. Então a afasia nada mais é do que uma lesão no cérebro. Isso. E pode ser grave ou não essa lesão, dependendo do que aconteceu. Depende aonde que foi, né, esse acometimento no cérebro e depende da extensão também, tá? Então depende de muitos fatores para a gente conseguir definir um prognóstico, tá? Depende também, tem pacientes que têm uma lesão, mas que nunca realizou terapia, então possivelmente, a depender da extensão, do local, da gravidade, dificilmente ele vai conseguir se comunicar de uma forma melhor. E tem pacientes que teve o mesmo grau, a mesma extensão, mas que iniciou a terapia, por exemplo. Então a chance dele melhorar e de minimizar os sintomas é maior, mas não podemos garantir. Existe um tipo de esporte que pode provocar afasia, por exemplo, o boxe, doutora? Qualquer lesão no cérebro. A pessoa também pode estar no boxe, por exemplo, mas pode estar jogando vôlei. Caiu, bateu a cabeça, né, no chão, com muita força, com muito impacto, teve uma lesão no cérebro, a depender da extensão e do local ser a área afetada da comunicação, ela também pode desenvolver. Por exemplo, outra situação que é comum são acidentes, né? Então, acidente de carro, por exemplo, se a pessoa tem um traumatismo craniano e afeta a região da comunicação, ela também pode apresentar afasia. Tem um protocolo agora em relação ao futebol brasileiro, que quando dois jogadores têm uma colisão, ambos batem com a cabeça, o protocolo diz que o jogador tem que sair do campo e não volta mais para o jogo naquele dia. Já se preocupando com essa questão de lesões, né, doutora? Isso, é muito importante, né? Qualquer impacto. Então fica o recado, o aviso para a população que quedas, batidas fortes na cabeça, tontura após essas quedas, alguns sintomas diferentes, é muito importante procurar o médico, procurar o hospital do seu município para fazer uma avaliação completa, tá? Então, o médico especialista nessa área do cérebro é o neurologista e a fonoaudiologia entra para fazer o tratamento e as avaliações também. Estou conversando com a doutora Maísa, ela é fonoaudióloga e atende no Centro Médico Dr. Tomás. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e voltamos na sequência. Legal, antes da dica do Centro Médico Dr. Tomás, aqui no nosso Almoço e Notícia, já te de volta com a nossa entrevista, eu tenho uma dica legal da ProSul Proteção Veicular. Gente, a ProSul Proteção Veicular, parcelas a partir de R$ 54,90 por mês, você tem seguro de praticamente a proteção, né? A proteção 100% do seu carro, até R$ 100 mil o carro de terceiro, sem contar outros benefícios que a ProSul tem para você. ProSul Proteção Veicular em São João Batista, na rua Leoberto Leal, no centro da cidade. Eu vou te passar o WhatsApp da ProSul, é o 99676 1855. Vou repetir, 99676 1855. ProSul Proteção Veicular, proteção para você, para o seu carro e para toda a sua família. E agora vamos falar do Centro Médico Dr. Tomás. Tudo o que você precisa saber sobre novos profissionais, novas especialidades e informativos médicos aqui no nosso Almoço e Notícia. Olha só, gente, você sabia que esse mês de junho é um mês dedicado à conscientização sobre afasia? Agora, o que é afasia? Olha, segundo a fonoaudióloga do Centro Médico Dr. Tomás, a Maísa Andrade Santos, a afasia é o distúrbio que afeta a habilidade de se comunicar e é causado após lesão cerebral em regiões que controlam a fala e a linguagem. A causa mais comum da afasia é o AVC, mas pode também ter outras causas.
A recuperação do paciente com afasia se dá através da terapia fonoaudióloga. Isso mesmo, realizada por um profissional habilitado. Maísa Andrade Santos é fonoaudióloga do Centro Médico Dr. Tomás, especialista em alta complexidade e em cuidados paliativos. É também mestranda em fonoaudiologia na UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. Gente, o Centro Médico Dr. Tomás está localizado no centro da cidade, na rua João Bairro Sobrinho. O telefone 3267-0106 ou o WhatsApp, que é o 99945-8506. Lembrando, a doutora Maísa Andrade Santos, ela é fonoaudióloga e atende no Centro Médico Dr. Tomás, bem no centro aqui de Nova Trento. Estamos de volta com o nosso programa, no dia de hoje, direto do Centro Médico Dr. Tomás, conversando com a fonoaudióloga, a doutora Maísa. Doutora, no primeiro momento, a doutora colocou que a fonoaudiologia entra também nessa questão em relação ao tratamento. Isso. Né? Que tipo de tratamento, que tipo de trabalho é feito através da fonoaudiologia? Então, primeiramente, esse paciente ele vai ser avaliado para a gente compreender quais são as habilidades de linguagem, esses aspectos que estão alterados. Tem paciente, por exemplo, que afeta apenas a expressão. Ele está entendendo tudo o que está acontecendo, mas ele não consegue formular a palavra para se comunicar. Tem paciente que não consegue compreender, mas consegue expressar e acaba falando palavras que não têm sentido durante a conversa, né? Então o tratamento vai ser direcionado para a compreensão. Tem paciente que afeta a compreensão e a expressão, então o tratamento vai ser direcionado para ele entender e para ele falar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo fácil. Aqui tem um caderno, certo? Tem paciente que ele não sabe, entende que é o caderno, mas ele não consegue verbalizar a palavra caderno. Então esse daqui é uma afasia de expressão, que ele não consegue falar, mas ele está entendendo que é um caderno, certo? Mas tem pacientes que não sabem mais, que não entende que isso é o caderno, que afetou essa compreensão. Eu tenho que explicar o que é caderno e não consegue entender. Então a terapia vai ser direcionada para esse aspecto. Depende muito e varia de indivíduo para indivíduo. Doutora, quando se fala em saúde, existe dois assuntos que o paciente ele espera. O primeiro é o atendimento e depois é receber alta. Isso. Né? Ou seja, quando ele recebe alta é porque ele está melhor. Isso. No caso da afasia, existe alta também para o paciente ou não? Existe, como eu expliquei anteriormente. Depende da área, depende da extensão, do grau que foi, né? O quanto que foi acometido essa comunicação. Então tem paciente sim que recebe alta, que consegue estabelecer uma comunicação efetiva. Nem sempre o paciente vai conseguir se comunicar da forma que era antes, mas nós podemos criar estratégia para ele conseguir se comunicar, o outro entender e ele entender também. Então existe possibilidade de comunicação. E quando pensamos em comunicação, direcionamos sempre para a fala, certo? Mas existe a escrita, a leitura, existe a comunicação por figuras, por gestos, por desenhos. Então, existem outras formas de comunicação que nós também podemos tentar estabelecer para ele conseguir conversar com o outro, conseguir se expressar adequadamente. Sobre esse assunto, doutora, algo mais a colocar no dia de hoje? Eu acho que é muito importante, se você conhece alguém que tem essa dificuldade para se comunicar, agendar uma avaliação, procurar um médico especialista também, para tentar compreender e buscar o mais rápido possível um tratamento adequado, com estratégias mais assertivas, para esse indivíduo, esse paciente conseguir se comunicar de uma forma adequada e manter essa qualidade de vida. E chegamos ao término do nosso almoço e notícia desse dia, mas antes, presta bem atenção aí. Olha essa logomarca dessa empresa, tá olhando?
Olha, pratique e adquira sua arma de fogo legalizada de forma desburocratizada com a equipe especializada do Clube de Tiro Nona Legião, trabalhando com vendas de armas nacionais importadas, cursos de tiro básico para iniciantes até níveis mais avançados, com estande de tiro fechado no centro de São João Batista e também ao ar livre na cidade de Nova Trento, no bairro de São Valentim, anexo ao sítio do Bito, isso é em Nova Trento, com pistas de até 120 metros e instrutores sempre à disposição. Venha conhecer, se filie e pratique conosco. Em informações, olhe o WhatsApp 998 49 0051, 998 49 0051. Clube de Tiro Nona Legião, São João Batista e também aqui na cidade de Nova Trento. E assim encerramos o nosso Almoço e Notícia de hoje. Obrigado pelo carinho, continue com a nossa programação e não esqueça, sempre ao vivo à noite, o nosso Boa Noite Nova Trento. E me acompanhe na Rádio Clube, de segunda a sexta, da 1 às 4, na 88.5 FM, a mais potente da cidade. Curta e compartilhe. Nova Trento News, a TV dos neotrentinos.